Olá! Começando mais um vlog. Hoje é quinta, feriado. Eu estou indo no Barigui buscar um brinde do evento do Enki, que quem vai participar tem que fazer a retirada de um desses brindes no shopping, em uma loja específica. Avisando antes, para quem gosta de vídeos, conteúdos relacionados à moda pessoal, estilo, imagem, hoje o vlog é sobre isso, é sobre a minha ida para o evento do Encontro Nacional de Consultores de Imagem. Já é a terceira vez que eu participo, né? O terceiro ano seguido que eu participo. E vou mostrar pra vocês como que vai ser esse ano também. Vou chegar ali no shopping, logo eu mostro o que eu retirei de brinde. Pronto, depois de passear no shopping, tomar um cafezinho, ver várias lojas, hoje o shopping estava bem cheio, a gente passou lá para pegar o brinde, né, de quem vai no Enki, que foi na Carmen, nossa coluna. Nossa, eu coloquei um monte de coisa aqui. E a gente ganha de brinde, eu acho que é uma toalha. Que bonitinha, olha. E ela é legal que prende aqui, dá para carregar. Não, botão? Não, é uma toalha, eu acho. Não, o roupão ia ser muito fino. É uma toalha. Depois eu abro em casa pra mostrar mais detalhes. E tava vendo o pessoal que tá vindo pro evento, tá bem legal, assim. Já tem uma galera chegando na cidade. E estamos bem animados. Sábado eu compartilho mais. Bom dia, sábado. Acabei de estacionar, cheguei aqui no Espaço Torres Eventos, que vai ser o Enki. Estou com o meu look do dia, bordô, na verdade é mais vinho, né? E tá um sol, tá quente, tá abafado, não consegui vaga num lugar mais tranquilinho, de sombra, mas vai aqui mesmo. Enfim, tô um pouquinho atrasada, eu vou chegar lá e já mostro tudo. Cheguei aqui no evento, guardando o tripé, porque eu tava gravando o look do dia, fazendo o look aqui pra postar. Já ganhei brindes, agora eu vou dar uma passeada lá por dentro, que ainda não começou as palestras. Já estou sentada aqui no meu lugarzinho de sempre, né? De todos os Enkis, normalmente eu sento no último lugar, na parte de trás. O pessoal tá começando a entrar. O evento ainda não começou, né? A primeira palestra ainda não começou, então a gente tá aguardando. Hoje eu trouxe mic funcionando, porque ano passado meu microfone parou de funcionar na hora que eu tava gravando. Então agora eu tô com o mic e vou poder falar com vocês. Ainda bem que eu trouxe uma blusa, porque aqui no teatro sempre tá frio. Eu tô curiosa pra ver o que veio na sacola. Eu já dei uma olhada por cima ali, mas depois na hora que eu for pro carro eu vou mostrar pra vocês o que eles deram pra gente esse ano. Eu adoro sacola eco, então fiquei super feliz de ganhar uma sacola eco, porque eu uso muito essas sacolas e eu tava precisando de uma nova já também, né? Então quando eu ganho eu fico muito animada. A galera que tem sacolas ecos, eu sou fã. Encontrei já uma amiga do curso. E dei uma passeadinha ali nos stands também pra ver o que tá tendo, quem que veio esse ano. Não consegui parar em cada stand com calma, vou fazer isso mais tarde. E vamos lá, né, que tá quase começando. Inclusive eu vou pôr na tela aqui o que a gente vai ver hoje no evento, porque eu nunca lembro de cabeça. Então hoje eu vou pôr aqui na tela enquanto eu tô falando pra vocês verem
quais são as palestras que vamos ter. Eu sei que agora pela manhã a gente tem 3, e acho que à tarde tem mais 3. Eu sei que agora vai começar com o João Braga, que eu sou super fã das aulas dele. Eu falo aulas porque são aulas, cara. As palestras do João são maravilhosas. Eu tive aula com ele de História da Moda, acho que foi isso. E fiquei encantada, porque ele tem um conhecimento incrível. E acho que depois vem a Alice para falar sobre empreendedorismo. Ela é uma maquiadora, eu acompanho ela já faz muito tempo também. E agora eu não me recordo o nome, mas tem na programação aqui na tela, que é a próxima menina que também vai falar sobre mercado de luxo. É professor convidado na disciplina de Visagismo, Imagem Pessoal e Saúde do curso de Estética e Cosmética da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Com uma vasta experiência no setor, Pablo é o criador do Encontro Nacional de Consultores de Imagem, o maior e mais relevante evento de consultoria de imagem do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Parabéns, Pablo. Produtos, cortes, escovação e técnicas de cuidado para favorecer um visual mais atraente a qualquer pessoa que seja. Trago aqui a imagem, enfim, da Miranda. Enfim, as mulheres normalmente não gostam de cabelo branco, e com isso, mas para ela ficou um estilo puro, sem dúvida alguma, e ficou como uma imagem muito marcante, Identidade. Aqui Louise Brooks, uma grande atriz do cinema dos anos 1920, com o seu corte Chanel carré, ou seja, o Chanel quadrado, com o fiozinho reto, Dependendo do corte ou penteado, os cabelos determinam muitas vezes a personalidade dessa pessoa. Em comparação, no período do Barroco, nós vamos ter as perucas. Esse aqui é o próprio Luís XIV, esse que está sentado, com o seu salto do sapato vermelho. Este salto, ele para ganhar estatura, ele também vai pintar de vermelho. Os vermelhos têm uma associação ao prestígio, não os vermelhos exatamente, mas especialmente os tons devido à tradição do púrpura de Roma Antiga, que só o imperador podia usar. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas normalmente, como exatamente acontece neste auditório, os assentos são todos em vermelho, Enfim, assim como nos teatros, na Ópera de Paris, teatros municipais diversos aí, é por causa da reflexão da luz. A Luciano Huck há de dizer isso, Ouriche, com melhor propriedade, Você corta uma mecha de cabelo da pessoa e manda fazer uma joia, uma pulseira, um colar, você vai ter como lembrança, uma vez que o cabelo não se degenera, e com isso, dependendo da cor do cabelo, podia ser louro, podia ser castanho, podia ser preto, a cor que fosse, Nesse sentido de que você tem uma lembrança da finada pessoa, Essas joias de cabelo do século XIX valem um bom dinheiro na mão de colecionadores, na mão de museus de joalheria, são muito interessantes, E você manda fazer para a missa de 7º dia, para a missa de 30 dias e tem a lembrança da pessoa, Ou mesmo um broche, todos esses ornamentos são feitos com cabelo, Até mesmo escumilhas. Escumilha é o nome que se dá aos bordados feitos com fios de cabelo. Ai, Vânia, não vai dar 5 minutos, Eu vou parar, aqui é uma escumilha. São bordados feitos com fios de cabelo, para você ter uma lembrança da finada pessoa. E se conquistou um grande público na internet, com sua personalidade única e espontânea. Seja bem-vinda, Alice. Onde está você? Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Oi, bom dia! Tá aqui, passador de slide. Certo? Pediram para englobar o meu blog, a RBS TV achou interessante, e aí botou para dentro do portal deles, que era o Clique RBS. Então eles começaram a me dar uma mão assim nesse começo, e aí eu comecei a ver que o blog não dava para explicar muito bem maquiagem só com fotos e textos. Foi aí que eu comecei a fazer vídeos no YouTube e ensinar o que eu sabia. Então aí já vai o primeiro insight para vocês, gente. Eu achava que eu não ia ter mais cliente, Eu já vou ensinar o que eu sei de maquiagem, vou perder todos os meus clientes.
E é muito pelo contrário, assim, é muito contrário. Isso vira desejo, gerou desejo. Então, até hoje eu escuto assim, nossa, meu sonho é que tu me maquie um dia e tal. Então, pode liberar conhecimento na internet, que isso vai dar bom depois, isso traz resultado. Não precisa ficar só negando conhecimento, porque a internet é o lugar de tu dar um pouquinho e depois isso voltar para ti. Eu sempre... Aí, a internet... Como eu comecei muito lá atrás, 2010, eu não sabia onde ia dar, não sabia se isso ia ser uma profissão que ia me manter a vida inteira. E aí eu tratei de ter várias unidades de negócio de lá para cá. Ainda bem, porque cachê de 180 mil hoje a gente não vê mais. Para influenciadoras do meu tamanho, até porque pulverizou muito, existe muita gente agora fazendo esse trabalho. Então os cachês diminuíram muito, né? Para pessoas do meu tamanho, né, em termos de seguidores. Então, eu passei a ter várias unidades de negócio a partir da maquiagem, a partir do YouTube, a partir dos vídeos. Então, eu tenho marca própria, curso online, consultoria, palestras, franquias, publicidade, AdSense, produção de conteúdo. A gente consegue monetizar de várias formas. Então, lá em 2011, a minha marca foi a primeira marca de blogueira, gente, foi registrada em 2011. Sou super chata, ela cresce... um pouco devagar, porque eu e os meus irmãos somos sócios, somos recursos próprios, então eu fiz o caminho contrário que tipo a Nina Secrets fez, a Bruna Tavares fez, porque elas assinaram já com marcas antes, e aí estão tomando a iniciativa. A Mari Maria começou com a Tracta, agora tem a sua própria, a Mari Sade também. Eu já comecei com a minha própria, e então, como são recursos próprios, tudo meu e dos meus irmãos, ela cresce um pouco mais devagar, mas está crescendo e a gente prevê um futuro sensacional para ela. E aí veio a ideia das franquias, porque a gente começou a ver que isso ia se alastrar demais, estava todo mundo lançando coisa, todas as blogueiras lançando coisas, e isso ia me enterrar, me soterrar. Então a gente pensou primeiro, mais uma vez, e fez uma rede de franquias que se chama Alice Salazar Stores. Então a gente tem mais de 30 lojas no Brasil, e quiosques e lojas, e a gente vende as marcas das blogueiras. Então, né? Não, mas eu quero ser uma pessoa mais completa, eu vou buscar conhecimento de outra forma. Fazer antes dos outros, não ter medo de ser o único, desbravar nossos caminhos, e principalmente, gente, olhar os problemas com olhos de solução e não de reclamação. Jornal daqui... Ó, mulheres que usam maquiagem ganham mais, mulheres que usam maquiagem têm salários melhores. E o pior, os homens vão me matar aqui, ó, ou quem trabalha para homem. Não se estende aos homens essa pesquisa, olha que pena. É óbvio que a gente gosta de um homem muito mais bem vestido, mas esse estudo, ele apontou esse dado só para as mulheres e mais. Não precisa ser bonita, tem que ser bem cuidada. Isso eu achei sensacional também. Apenas uma empresa, a confiança se torna mais rápida, né? Com mais confiança, tu reduz o teu CAC, não precisa convencer tanto a pessoa a comprar de ti. Tu já vai dando um pouco de conhecimento, tu já vai indo naquele processo, e aí tu acaba diminuindo o teu custo. Para tirar uma foto com a Alice, ali. Bom que eu peguei bem no comecinho. Hora do coffee, fui tietar a Alice, tirei foto com ela, fiquei super feliz. Gente, ela é muito gente boa, eu adorei, falei com ela um pouquinho. A galera tá lá no coffee, eu acabei de pegar um café, vim aqui pra fora um pouquinho, porque tá bem abafado, tá bem quente hoje. Tivemos 2 palestras até então, e agora teremos mais uma antes do almoço, e à tarde tem mais 3. Eu tô bem empolgada, porque os conteúdos desse ano são bem legais. Não que não tenham sido, né, dos anos passados também foram muito legais. O primeiro evento que eu participei foi em 2023, eu não consegui ficar até o final. E até hoje eu fico, ai, como eu queria ter visto a palestra da Alice, criadora dos 7 estilos universais, mas tudo bem, vai que eu tenho oportunidade algum dia ainda. Mas eu tô adorando, é um evento muito legal, assim, porque a gente conhece outros profissionais, a gente troca ideias, a gente se atualiza. É uma maneira de você ter um network, né, fazer um network também, conhecer outros trabalhos, outras formas de visão sobre a consultoria, não só sobre a consultoria, né, até mesmo empreendedorismo, porque são vários profissionais, então tem de vários
ramos aqui, principalmente da moda, né, claro, beleza, bem-estar, como foi citado também esse ano, porque a consultoria, de certa forma, é um autoconhecimento. E é o que eu venho trabalhando mais aqui nos meus conteúdos também, né, trazendo essa parte do autoconhecimento. E uma questão que a Alice deixou muito reflexiva ali foi que, para se destacar na internet, pense no que você é boa, né? No que você é boa, no que você gosta, o que você sabe falar. E eu fiquei pensando, caramba, eu tenho uma loja de acessórios, eu sempre estou com os meus acessórios, e eu sinto que eu preciso trabalhar mais essa questão da minha marca, né? E isso me deixou bastante reflexiva aí em relação às criações de conteúdo. Por mais que eu entenda, goste de falar sobre estilo, imagem, tudo tá ligado, né? Mas o meu foco são os acessórios. Talvez eu tenha que trazer mais isso nos meus conteúdos. Que daí eu vou conseguir unificar bastante a minha marca e a minha marca pessoal, de certa forma. Vou terminar de tomar meu café e vou entrar que logo logo começa outra palestra. Questionadora do verdadeiro significado do luxo, acredita que ele começa no conhecimento e vai além da etiqueta. O tema da palestra é do exclusivo ao essencial, a nova era do luxo. Manu, por favor. E aí depois vieram as marcas de luxo moderna, que trouxeram logotipos, coisas exorbitantes. Veio a era da ostentação. E, em seguida, na era da ostentação, a gente pode até falar um pouquinho de Louis Vuitton, Voyard, todas essas marcas que usavam muito logo. Em seguida, nós tivemos as crises econômicas, tecnologia, as redes sociais, que fez mudar muita coisa. E eu lembro que na minha faculdade, no meu mestrado, na verdade, em 2010 ali, se falava muito de os ricos estão se reeducando. Essas gerações, né? Uma bolsa que vai ficar com você por 30, 40, 20, uma bolsa que passa de avó para neta. Essa bolsa tem 40, 30 anos. A partir do momento que você usa uma peça que dura tanto, que te faz economizar e não comprar tantas outras peças, isso é sustentável. A sustentabilidade não é apenas usar um tecido sustentável, vai muito além disso. E aí, em 2013, a gente teve o colapso do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, onde tivemos 1.100 mortos, 2.000 feridas. E esse lugar era uma confecção que desmoronou, e as pessoas faziam roupas em condições muito, muito precárias. O prédio chegou uma hora que não aguentou e foi um grande marco na moda e no fast fashion. E foi aí que as empresas começaram a ter um pouquinho mais de cuidado onde elas iriam produzir as peças delas. Gente, que calor e o carro ficou no sol, então pense como é que não tá aqui dentro, mas eu tô saindo pra ir almoçar. Saí um pouquinho antes da palestra terminar, porque eu já tô com fome, hoje tá um pouquinho atrasada as palestras, então eu vou pra casa já almoçar, daqui a pouco eu volto pro restante da tarde. E eu vou abrir pra vocês verem o que veio na minha sacolinha da Coach, então vamos lá, que eu sempre faço, né? Começando por esse aqui, deixa eu ver o que é. É uma pasta. Duas pastas, na verdade, acho que a intenção deles era pra gente guardar os papéis aqui dentro, não sei, anotar e tal. Aí veio um guia, que parece um guia de turismo aqui de Curitiba. Tem bastante informação dos parques, dos lugares. Aí veio um caderninho. Ai, eu amo esses caderninhos também, do Curta Curitiba. Na verdade veio dois caderninhos do Curta Curitiba, maravilha. Aí veio no do Centro Europeu também um bloquinho de anotações. Aí veio um círculo cromático da primavera. Então esse aqui é focado para quem tem a cartela de primavera. Podia ter sido verão, porque eu sou verão frio, mas tudo bem, é legal, gostei do Estúdio Imagine, muito bom.
Que mais? Aí veio uma amostrinha da Lancôme. Depois eu vou experimentar. Veio 2 canetas. Uma Curitiba Destino Turístico. Eu acho que é do pessoal ali do Curta Curitiba. Uma caneta do Centro Europeu. O que mais? Veio um boto do Centro Europeu. E veio esse cordão também do Curta Curitiba. E veio um que eu tô super curiosa pra experimentar, que é limpa-lentes. Então, eu vou testar pra limpar o óculos. Esses tempos eu até vi pra comprar, mas não comprei, porque eu acabo lavando mesmo e limpando em casa do jeito que dá. Eu vou experimentar esse aqui pra ver como que é. E digo pra vocês depois. Bom, eu vou pra casa, eu estou com fome, eu preciso gravar um vídeo pra loja. Um criativo, que na verdade vai ser um Reels também. E eu preciso gravar o vídeo pro site também, o Quem Somos. Eu tô fazendo algumas atualizações conforme eu tô tendo essas minhas mudanças, essa fase. Eu tô precisando atualizar várias coisas nas redes sociais, então eu vou fazer isso a hora que eu chegar. Inclusive, acho que eu vou gravar agora. Na hora que eu chegar aqui, eu vou gravar. E daí, acho que é mais fácil. Eu gostei da forma que eu coloquei o tripé aqui no carro. Gostei pra gravar assim. Testei e deu muito certo. Daqui a pouco eu volto. Gente, eu nunca uso tripé no carro, mas olha, arrasou. Adorei trazer ele hoje, porque normalmente eu uso tripé pra gravar mais em casa, quando eu preciso que o vídeo fique mais certinho. Mas olha, deu muito certo. Vou guardar aqui o microfone, as coisas. Eu carrego tudo no estojinho aqui. Tem fone de ouvido, tem microfone, tem cabinho. Tem um cabinho aqui que eu não faço ideia. Eu acho que é do meu espelhinho, aquele espelhinho que tem o ring light da Nina Secrets. Eu guardei tudo junto, porque como eu saio com tudo na bolsa, fica tudo aqui. Só que eu já não trouxe o espelho, né, do ring light. Eu cheguei agorinha, que horas são? Acho que 2h30. 2:50. Eu acho que já devem estar voltando do almoço. Eu vou entrar lá pra ver a palestra, que eu tô com medo de perder ela. E vou compartilhar mais um pouco da tarde aqui com vocês. Vocês acham que tudo é glamour, tudo é lindo, maravilhoso pra quem cria conteúdo, pra quem quer gravar conteúdo? Olha a bagunça. O carro tá tipo cheio de coisa espalhada. A câmera tá aqui na minha frente, vou virar. Tô aqui com o conteúdo já para gravar. Eu coloco meu texto no teleprompt para facilitar. Eu criei esse texto durante uma palestra ali, que é para falar do look, inclusive relacionada a acessórios. Eu estou suando. O evento é lá, naquele pavilhão. E pelo que eu vi, tem uma galera dormindo no carro. Então eu não sei, eu acho que ainda não voltaram do almoço. Quando você tá no evento, você também tá trabalhando, editando conteúdo para a marca. Eu fiz um vídeo para minha loja agora para colocar no site atualizado, principalmente para trazer essa nova fase que eu também tô tendo, né? Então eu tô editando ele aqui já tá pronto, vou passar pro Rô para ele continuar lá e já incluir no site. Que eu amo, sou suspeita a falar. Em especial a coach do Shopping Barigui, que representa a nossa marca aqui em Curitiba, nesse meu estado. Sou paranaense, moro em Florianópolis há 8 anos, mas sou daqui. Abraça suas filhas e uma influência que atinge todas as gerações, inclusive uma família que está sempre presente com a coach, fazendo as nossas campanhas aí, coleção a coleção. A Fernanda Torres, né, no auge da sua carreira, aí, recebendo aos 59 anos, né, a sua premiação, sendo homenageada e reconhecida a nível global, né? A Sephora, que é uma marca aí queridinha dentro do mundo de skincare, lançando aí, né, lançou a sua linha de skincare para crianças, kids. A gente abre o TikTok hoje e vê meninas de 5, eu tô com a minha filha Esther aqui, inclusive, de 10 anos, que entende mais de skincare do que eu, que sou adulta, que realmente, né, caberia para mim. Uma palestra pela primeira vez juntos, né, para esse público, e espero que vocês tenham tido um bom almoço, comido bem, mas não comido demais, porque a nossa palestra terá, como somos dois, 2 horas. É isso, né? Bom, então a gente vai ter que correr um pouco para dar conta de todo o conteúdo. Passo a palavra para Michelle.
Obrigada, pessoal, todo mundo pela presença, e gostaria de agradecer também a organização. Para você despertar afetos, você precisa ser afetado. Senão a tua obra não vai despertar afetos. E isso também me trouxe quantas pessoas eu conheço que literalmente saem todos os dias de casa, fazem um percurso e voltam como se aquele dia, não tivesse existido, como o ano não tivesse passado, e continuam a vida inteira simplesmente esperando o ponto de chegada, que todos nós sabemos qual é. E isso é uma experiência totalmente distinta uma da outra, quando você é turista da própria existência. Luxo é a simplicidade com precisão. É vestir-se dignamente. É você colocar uma roupa, olhar no espelho e ver que ela está perfeitamente encaixada. Não é sobre etiqueta, não é sobre marca, é sobre caimento, é sobre modelagem, é sobre sentir-se segura, sentir-se elegante dentro desta roupa. Minimamente, você vai falar, Taurina, você já tem um repertório para entender o que indica, o que representa o signo de Touro. Tudo bem? Então, a semiótica é a ciência que estuda os signos. Só que quando a gente está falando da semiótica persiana, a gente não está falando somente da ciência que estuda os signos. A gente está falando de uma filosofia científica do pensamento. Peirce, antes de chegar na semiótica, ele parte de uma ciência normativa que passa pela estética, pela ética, pela lógica. É uma arquitetura filosófica. Então, a gente tem que entender que lá, quando a gente está falando de semiótica, a gente está falando de algo que está formando o pensamento. Então, o tempo interfere. Se eu estiver aqui de saia curta, ou em Londres de saia curta, são significados completamente diferentes. Aqui, eu mudo a calçada se eu ver um homem. Em Londres, talvez não, porque mini saia no Brasil pode significar medo. Vocês entenderam que o signo ele vai representar um objeto, não necessariamente é feminilidade, é sexo. Não, ele vai representar o que está inserido na cultura. E a gente só consegue entender signos se a gente contemplar, tiver a capacidade de ver o mundo. E hoje a gente não está vendo isso. Constituído, blazer igual poder. A gente trabalhou isso muito tempo, desde 1980. Os homens iam para as empresas trabalhar e representavam o seu poder a partir do blazer. O sistema moda e o sistema publicidade pegam um mundo culturalmente constituído, disseminam para o objeto significados, e esses objetos, por meio do consumo, me dão essa característica. A gente começa a trocar. A bolsa Louis Vuitton, se a gente pensar lá no consumidor, ela é luxo, porque trabalhou no mundo culturalmente constituído todas as características. Estou falando Louis Vuitton, Hermès, pode ser qualquer coisa. Depende. Se eu estiver com a minha sapatilha Chanel e a minha bolsa Celine 7 horas da manhã no metrô da Praça da Sé em São Paulo, o que vai vir de significado na mente de vocês? Automaticamente, porque a cultura ajuda. É falso. Em Londres e em Paris, talvez não, porque lá as pessoas que consomem luxo pegam transporte público. Mas transporte público no Brasil significa um abismo social. Quem usa Louis Vuitton, Hermès, tem motorista, anda de Uber, tem carro. Ela está no eleitorado, não está totalmente disseminado nesse sentido. Porque é por meio do ritual de posse, ritual de troca, ritual de cuidados, ou ritual de despojamento, de expropriação, que a gente consome esses significados. Não à toa second hand, é um ritual de despojamento. Hoje a gente está ressignificando. O ritual de consumo, ele é o que faz a gente, por meio do consumo que a gente escolheu, ter um significado.
E eu vim pro carro agora, teve a palestra de semiótica, a premiação dos looks, peguei café, vim pro carro. Falei com uma palestrante que tinha dado palestra antes do almoço, e eu lembrava dela, e eu fui perguntar se era ela mesma, que eu imaginava que era, não sei se vocês lembram que tinha aquele programa Adotada no MTV, com a Mariel. E eu lembro que tinha uma menina que tinha participado de um episódio que era sobre que ela tinha uma confecção de moda, era do Acre, e... Ai, como é que era o nome? Que era com seringueira, era da seringueira, acho que é esse o termo. E ela produzia matéria-prima lá com a família dela para criar a coleção de moda dela, das roupas. E era ela mesma, daí eu parei e conversei com ela, falei, você me reconheceu do programa, né, da outro lado? Eu falei, sim, eu lembro que eu já tinha te visto em algum lugar, e daí eu pensei, é do programa, e realmente, muito querida, muito legal, eu gosto de conversar assim com as pessoas. Eu venho no evento, eu vim sozinha hoje, né, vim fazer um lanche aqui no carro, vim sozinha pro evento, mas eu fico bem livre, assim, sabe, pra fazer esse tipo de coisa. Conversar com as pessoas, vim pro carro, tomar meu café aqui. Tava muito cheio lá, então eu vim pra cá. E já vou voltar também pra ver as 2 últimas palestras do evento. E eu quero passar bem rapidinho em alguns stands também. Tem um stand de óculos ali, eu quero ver. Então assim, o legal às vezes de vir sozinha pros eventos é que você fica bem livre pra poder fazer essas coisas, sabe? Conversar, ir nos stands com calma, vir pro carro, ir pra casa, que nem eu fui almoçar em casa, né? Porque eu não almocei aqui. Mas eu almocei em casa porque o evento é próximo pra mim. Então é bem tranquilo também pra eu ir pra casa comer. Acho que dá tipo uns 8 minutos daqui. É caminho bem facinho. Enfim, mas assim, eu tô um pouco com sono, um pouco cansada hoje, porque eu dormi pouco essa noite. Mas valeu a pena, sabe? Eu tava bem animada pra vir pro evento, eu tava bem empolgada pra vir hoje aqui, porque é uma vez por ano. Por mais que eu não esteja exercendo a função de consultora realmente como antes, eu tenho uma loja de acessório. Tudo que a gente aprende, a gente acaba conseguindo adaptar para as coisas. Isso é uma coisa que eu sempre forcei, né, na tecla, que é você adaptar para o teu negócio, tudo que você aprende. Nunca é demais você aprender, né? Sempre vai ser bom aprender algo. Nossa, gente, eu acho que eu embolei toda a corrente aqui. Deu certo. Pronto. Então, assim, tudo que eu aprendo aqui, já tenho ideias para levar para o meu negócio. Já tô com ideias de levar para frente. E isso é maravilhoso, né? Porque eu sempre participo das coisas com o olhar de aprender e adaptar para o que eu preciso, no que eu tenho. E no caso, meu foco agora tá sendo fazer minha loja crescer, a minha marca crescer. Só que eu sei que isso, de certa forma, a minha imagem e a minha marca pessoal também vai ter que trabalhar junto. Por isso que, assim, de certa forma, é interessante estar em eventos assim. Eu queria ter ido no evento de São Paulo, que teve em setembro. Não deu. Eu poderia ter me organizado para ir. Me arrependo um pouco de não ter ido, porque parece que foi sensacional. E ano que vem esse evento vai ser em Portugal. Tá aí, talvez, um motivo para viajar. Tirar umas férias, quem sabe. Mas em setembro é um pouco complicado para eu tirar férias. Enfim, vamos ver. Daqui a pouco a gente volta lá e eu mostro mais um pouquinho. E acho que no final eu falo um resumão, assim, do evento. O look eu mostrei, mas eu quero mostrar de novo, porque ficou sensacional. E trazendo para vocês também, nesse dia, algo que a gente está percebendo que é um movimento novo, né? Há alguns anos já está vindo assim um pouco mais tímido, mas agora a gente percebe que o movimento masculino está aumentando com bastante intensidade
Então, a nossa intenção é trazer um conhecimento para vocês atualizado, né? E para quem já tem essa vontade, esse olhar que brilha como masculino, entender que existe um caminho, que existem pessoas que vai pegar junto com vocês, assim como eu e o Pedro. A gente está disposto a contribuir, colaborar com o mercado, para a gente conseguir alavancar ainda mais a consultoria masculina. E houve uma mudança muito grande. Você pega, por exemplo, o Oscar de 1929, que foi o primeiro, e você compara com 2025. Eu estou na frente aqui, atrapalha se a gente ficar sentado aqui? Dá para ver? Consegue entender? Que é uma diferença muito grande. Antes você tinha uma moda muito rígida, né? O traje até hoje é o gala. Mas antes era o smoking clássico, preto, camisa branca. Você podia, uns detalhes pequenos, mudar um lenço de bolso, um broche de lapela. E daí você pega em 2025, você já tem o Andrew Garfield sem a gravata, fazendo um look monocromático marrom. Você tem o Adrian Brody indo para o mais clássico. Você tem o Coleman Domingo colocando o vermelho ali no look, camisa vermelha, paletó vermelho. Super ousado. Usando muito. Então, você tem espaço para o clássico, mas existe muito mais espaço, né, Gabi, para você expressar a personalidade. Você não precisa ser engessado. Exatamente. A gente tem percebido isso mais ou menos desde 2010, né, que a moda masculina vem flexibilizando nesses eventos de altíssima formalidade, que a gente sabe que o traje a rigor, né, o black tie, ele é a formalidade mais alta de todas. E quando a gente vê essas quebras de formalidade, o homem podendo se expressar mais, porque até então ele era o coadjuvante, né? E a mulher era a principal. Então, os looks mais esperados eram os femininos, né? Mas a gente não vê esses movimentos tão marcados. A gente estava se perguntando por que está acontecendo. Será que a gente ainda está num momento de preparação para acontecer de novo esses movimentos, onde o homem ele vê um movimento acontecendo, eu pertenço àquele movimento, eu quero fazer parte, vou me vestir de acordo, né, com aquele grupo, porque eu me identifico. E a gente ficou nessa conversa, a gente não conseguiu chegar a um ponto assim, se realmente ainda tem esses movimentos, se tem mais entre adolescentes, porque tem, né? Mas homens mais maduros, a gente não encontra tanto. Acabou tendo uma mistura muito grande, né? Até se você quiser passar mais um, Gabi, eram assim, estilos muito marcados, né? O pop do Michael Jackson, pega ali o Wall Street, o Gordon Gekko, alfaiataria muito chamativa, o fitness, aquela estética fitness, eram tribos assim muito marcadas. Daí a gente foi tendo, se quiser passar mais um só, aqui, então a gente acho que é legal a gente falar disso. Daí a gente vai ter anos 90, queda do muro de Berlim, a gente tem uma globalização que se expande, né, tanto em comunicação quanto barreiras físicas mesmo, e a partir dos anos 90, principalmente depois dos anos 2000, começa a ter muita mistura. Então você vai ter ali, a gente tinha um exemplo, por exemplo, o street, aqui, né, o Pac, street, e daí você tinha o luxo. Hoje em dia, você misturou. É difícil você diferenciar, porque daí você vai estar Louis Vuitton com a Supreme, tudo junto ali, e você vai ter a collab de uma marca de Pharrell Williams ali, né, Louis Vuitton, fazendo coisas que unem muitos universos. Então acabou virando uma coisa um pouco mais híbrida. Isso se reflete no que a gente está vendo hoje. São muitas marcas, são muitas coisas, mas eu enxuguei aqui para vocês saibam o mínimo para atender o cliente de vocês. Eu foquei aqui a palestra para ser um pouco mais direta para o público masculino, porque eu não tenho muita intimidade com o público feminino nessa parte de consultoria, apesar de já ter trabalhado vários anos aí com acessórios femininos, esse tipo de coisa. Mas é mais ou menos o básico que você precisa saber para poder indicar para o cliente de vocês. Mas é o seguinte, relógios são além de ver as horas, eles marcam presença, porque para nós homens, são poucas coisas que a gente é permitido utilizar. O Pedro falou sobre a grande renúncia masculina, né? E é verdade. A gente não usa maquiagem, na verdade eu uso, né? Mas a maioria não usa. Por exemplo, o homem não pode usar bolsa, ou não pode, né? Mas, por exemplo, anéis, colares, tudo sempre é muito polêmico para os homens, né? Agora, uma coisa que o homem é permitido, entre aspas, de usar assim, sem medo de errar ou sem medo de ser julgado, é a questão do relógio. Então, geralmente, aquela galera que quer demonstrar poder, sucesso,
influência. Então, geralmente, essas pessoas querem coisas mais exclusivas, coisas mais caras, coisas que realmente vão trazer aquele visual. Mas nem sempre é isso que você vai precisar indicar para o cliente de vocês. Às vezes, um cara que às vezes quer uma imagem mais acessível, muitas vezes é um cara que quer melhorar a imagem dele, mas ele ainda é esportivo, é algo mais casual. Dificilmente a gente vai pegar um cliente que às vezes é super diferenciado, criativo. Quando o cara tem esse perfil, normalmente ele mesmo já faz a própria consultoria. Às vezes a galera compra um relógio, tem um gasto, sei lá, às vezes até elevado, né? Em relógios que às vezes não são tão legais, que não tem valor no mercado, são relógios que não posicionam bem a imagem dele, né? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. O que é o mais comum, e que acho que coloca a imagem assim, de maneira assim, bem negativa, né? Por exemplo, esses relógios muito exagerados. Então, dourado, super exagerado, cheio de coisas, cheio de ponteiro, cheio de número, cheio de botão, de função, esse tipo de coisa, tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa, homem adora relógio preto, porque parece que, sei lá, uma peça de, sei lá, um artigo militar. Mas também, quanto mais complicado for o relógio, menos ele passa aquela sensação de ser uma peça única, uma peça mais cara. Esse primeiro aqui é um modelo clássico, o mais icônico da relojaria. Seria como, por exemplo, o tênis branco da relojaria, isso aqui. É o relógio mais básico, mais icônico que existe. É o relógio diver da Rolex, o Submarino, que é um relógio de mergulho. Todas as marcas vão ter alguma versão disso daqui. Menor, ou um pouco maior, ou, por exemplo, essa parte azul que a gente chama de bisel. Aqui ele é de aço inoxidável. Às vezes pode ser de cerâmica, pode ser de algum outro material alternativo, mas geralmente ele vai ter mais ou menos essa cara aqui. E é o relógio que é onde você vai ter mais, como ele é o mais icônico de todos, seria, por exemplo, o tênis branco da relojaria, aquela peça que vai com tudo, é um tipo de relógio onde você pode encaixar com costume, com peças mais casuais. Então, por exemplo, uma pessoa que é mais franzina, tem o bracinho mais fino, procura, por exemplo, relógios nesse diâmetro de caixa, 36 milímetros, cara, vai ficar muito bem. Eu não tenho um braço muito grande, muito grosso, tá? E isso aqui fica muito bom, até para mulheres esse tamanho fica legal também, 36 milímetros. Saindo agora aqui do evento do ENC, de Encontro Nacional de Consultores de Imagem de 2025, e eu notei algumas coisas que foram bem repetitivas, assim, e que talvez não tenha sido tão repetitiva, mas que eu juntei tudo numa informação só e que fez muito sentido na minha cabeça. A imagem pessoal, ela nunca existe isolada. Ela é sempre um diálogo vivo com o tempo, com a cultura e com as referências estéticas de cada geração, que cada geração absorve, né? Quando observamos ali a história, percebemos que a arte, especialmente o cinema e a música, funciona como um espelho sensível das mudanças sociais, políticas e comportamentais. E, ao mesmo tempo, atua como uma poderosa força de influência na construção do estilo individual. Hoje foi falado muito sobre música, arte, cinema, semiótica em relação a vários pontos, signos, né, na imagem, o que transmite os signos numa imagem, uma linguagem semiótica, né, e isso me fez refletir muito, assim, porque eu amo esse assunto, então sempre foquei muito, assim, na questão da arte, né, na moda, principalmente a parte de música. Então, hoje fez muito sentido, acredito que tenha feito até, não digo, eu falo muito sentido, mas eu digo, como é que eu posso dizer? Reforçou o que eu já acreditava. Cada período, né, ali da história traz um conjunto de símbolos visuais que moldam a forma como as pessoas se apresentam ao mundo. No início do século XX, eu já trouxe bastante contexto histórico aqui para vocês, né? Por exemplo, o cinema introduziu novas heroínas e heróis que redefiniram a elegância, a modernidade e até mesmo o comportamento.
E agora a música, né, que é um assunto que eu sempre trouxe nos meus conteúdos, né? A música, por sua vez, tem a capacidade singular de misturar estética e atitude. O rock ali dos anos 70 trouxe a rebeldia do couro, os cabelos longos, o hip hop dos anos 80, 90 representou uma identidade visual marcada pelo streetwear, que hoje domina o mainstream. Já nos anos 2000 e 2010, transformar o pop e a cultura digital em vitrines globais, onde a imagem se reinventa a cada movimento. E o mais interessante é que, ao mesmo tempo em que essas expressões artísticas influenciam a sociedade, elas também são influenciadas por ela. Sejam por guerras, avanços tecnológicos, movimentos culturais e transformações políticas. A moda, e por consequência a imagem pessoal, é sempre um termômetro desses contextos. E na consultoria de imagem, entende que esse panorama histórico-cultural é fundamental. Ele permite que a gente decodifique de onde vêm certos estilos, porque determinados elementos visuais ganham força em determinados períodos e como cada pessoa, consciente ou inconsciente, carrega referências de seu tempo e das suas experiências artísticas e também de vida, né? Quando reconhecemos a arte como matéria-prima dos estilos, abrimos espaço para uma construção de imagem mais autêntica, rica e também significativa. Até porque vestir-se não é apenas escolher roupas, é participar de uma conversa contínua com a história, com a cultura e com quem somos. Ou desejamos ser, né? Dentro desse cenário que eu venho trazendo aqui com vocês. Enfim, foi um dia, assim, muito legal. Teve muito conteúdo, muito conhecimento. Eu adorei. Os conteúdos, como eu falei no início, foram sensacionais. Temas que realmente foram muito relevantes, vale muito a pena ouvir, os palestrantes sensacionais. A última agora foi sobre relógio. Confesso que eu saí um pouquinho antes de finalizar, porque eu tô com muita dor nas costas, na lombar, mas assim, o Igor arrasa nos conteúdos, focado em relógio também. E para quem quiser saber mais, eu coloquei os nomezinhos dos palestrantes com os temas das palestras no vídeo, então vocês podem procurar para saber mais sobre eles, porque eu recomendo, gente, são pessoas incríveis e os temas também foram legais. Eu tô indo pra casa que eu tô super cansada e tô com fome.